Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos agora para a segunda parte, né, da aula sobre métodos de avaliação econômica de investimentos. Vou abrir aqui ah, o PowerPoint. Então, a gente tinha falado, né, dos métodos de avaliação e investimento, a gente tinha visto os quatro primeiros, né? Tinha visto uma introdução aos métodos e viu os quatro primeiros, né? TIR, VPL, VAL e TIR modificada, né? E faltou agora os paybacks, né? Então vamos para os paybacks agora. Vamos lá, já direto para eles. E os paybacks, eles são basicamente de dois tipos, né? O payback pode ser o payback simples e pode ser o que a gente chama do payback descontado. Bom, vamos começar então olhando para o payback simples, né? Lembrando então da diferença entre os métodos que a gente viu, né? O VPL e o VAL, eles dão um retorno de investimento na forma de um valor monetário, né? De um valor em reais, em dólares, etc. O a TIR e a MTIR, eles dão o retorno do investimento na forma de uma taxa de juros. E os paybacks simples e descontados, eles vão dar um investimento na forma de um período de tempo, basicamente o período que leva para o investimento retornar. Então, basicamente, a definição básica de payback simples é o tempo que leva para o investimento inicial ser recuperado. E para a gente calcular, né, o payback simples, a gente precisa calcular uma coisa chamada fluxo de caixa acumulado. Que depois a gente vai ver, né, basicamente do que se trata. Então, o fluxo de caixa acumulado é a soma de um fluxo de caixa num determinado período com todos os fluxos anteriores a ele. Então, eu vou somando todos os fluxos até chegar no meu período, e aí eu tenho o fluxo de caixa acumulado. Acho que no exemplo acho que vai ficar um pouco mais claro de entender, né? Então, o payback é o ponto em que o fluxo de caixa acumulado é igual a zero, que é justamente o ponto em que eu recupero, né, o meu investimento. E caso o payback não seja exato, eu devo fazer uma interpolação. A interpolação é importante para que justamente eu possa fazer comparações de investimento, né? Para que eu possa comparar qual investimento retorna mais rápido que outro ou não. Então vamos pegar o exemplo lá, né, do nosso fluxo de caixa, né, que a gente está apresentando, né? Um investimento de 2.000, um ganho de 350 no primeiro período, de 500 no segundo, de 750 no terceiro, no quarto e no quinto e de 1.050 no sexto. Qual o payback simples desse investimento? Então aqui está o nosso fluxo de caixa, né? Então no período 0, o fluxo de caixa é menos 2.000, no período 1 é 350, período 2 500, período 3 750, 750, 750 e 1.050. Então aqui está representado o meu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa acumulado, né? Então é a soma dos fluxos de caixa até o período de todos os fluxos de caixa anteriores, né, até chegar ao período em questão. Então no período 0, o fluxo de caixa acumulado é menos 2.000. No período 1, o fluxo de caixa é menos 2.000 mais 350. Então a soma do fluxo de caixa do período 0 com o período 1, 1.650. No período 2, o fluxo de caixa é menos 2.000 mais 350 mais 500. Ou menos 1.650 mais 500. Então vai dar 1.150. Aí se eu somar 750 com menos 1.700, com menos 1.150, eu vou chegar a menos 400. Somo 750 com menos 400, 350, mais 750, 1.100, mais 1.050, 2.150. Então aqui está o meu fluxo de caixa acumulado. O payback é o período em que o fluxo de caixa zera. Então eu já chego à conclusão que o payback está entre os períodos 3 e 4. Então eu recupero o meu investimento entre, se forem anos, por exemplo, nesses períodos, entre os anos 3 e 4. Mas é interessante eu saber exatamente o ano exato, o tempo exato que eu recupero. Então é importante eu fazer uma interpolação, né? Então aqui está, né, o meu fluxo de caixa acumulado. Então no período 3 ele é menos 400, no período 4 ele é 350. Então eu tenho que fazer uma interpolação, né, para descobrir esse x, que é exatamente o período em que ele zera, né?
Essa interpolação eu posso fazer através, por exemplo, de uma semelhança de triângulos, né? Então eu posso comparar o triângulo grande, né? Então o triângulo grande ele vai ter uma base de 1 e uma altura de 350 mais 400. E o triângulo pequeno vai ter uma altura de 400, né? E uma base de x menos 3. E aí, fazendo essa conta, né, multiplicando a em cruz, eu consigo isolar o x e chego à conclusão que o x é igual a 3,53. Né? Então, ele está mais ou menos no meio do caminho, a gente descobriu, né? No meio entre o 3 e o 4. Tomada de decisão com o payback. Né? Então, o payback, ao contrário da TIR e do VPL, que eu comparo com aquela TMA, né? Ela não tem um critério muito claro para se tomar decisão. Na verdade, eu comparo o payback com esse prazo máximo de recuperação aceitável. E se o payback for menor que esse prazo máximo de recuperação aceitável, eu aceito o investimento. E se ele for maior que esse prazo máximo de recuperação aceitável, eu rejeito o investimento. Só que esse prazo máximo de recuperação aceitável é totalmente subjetivo. Não existe nenhum critério, nada, nenhuma base de comparação para a gente dizer quanto que é um prazo máximo de recuperação aceitável. Então aí vai da vontade do investidor, né? Da vontade da pessoa que está realizando o investimento, né? De quanto tempo ele tolera, né? Esperar para recuperar o investimento. Bom, críticas ao payback, né? Então, primeiro, né, o payback tem dois problemas. O primeiro é que o payback ele não considera, por exemplo, que os maiores rendimentos podem estar no final. Então, é um período de tempo. O importante para ele é eu recuperar aquilo que eu investi rápido. Não importa que talvez eu no fim do fluxo eu tenha um monte de valores altos, né? O payback simplesmente não vai captar isso. Então esse é um problema do payback que não dá para ser resolvido. O outro problema, né, é que ele não considera que o dinheiro possui valor no tempo. Então ele viola aquela regra, né, que a gente viu da matemática financeira, que o dinheiro tem valor no tempo. Né? Por quê? A gente basicamente está, aqui na hora que está fazendo fluxo de caixa acumulado, a gente está somando valores que estão em períodos diferentes. Então a gente está violando uma regra, né, da matemática financeira. Mas apesar da gente estar violando uma regra da matemática financeira, né, lembrar lá que na MTIR que a gente apresentou na aula passada, a gente também violou algumas regras. Né? Então, apesar da gente disso violar algumas regras, isso é muito utilizado na prática. Bom, mas pro critério 2, né, para o problema 2, a gente tem a opção de usar isso que a gente chama do payback descontado. Então, o que é o payback descontado? Né? Então, basicamente, é do mesmo jeito que eu calculo o payback simples, né? Mas em vez de usar o fluxo de caixa normal, eu vou usar o fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa descontado? É o fluxo de caixa trazido para a data zero. Né? Então o fluxo de caixa deve ser trazido para a data zero utilizando-se a TMA. Então geralmente eu utilizo a TMA para fazer isso. Né? E quando eu trago todo mundo para o zero, né, usando a TMA, basicamente o que eu estou fazendo é calculando o VPL. Né? E aí eu calculo o fluxo de caixa acumulado a partir desse fluxo de caixa descontado. Então o payback descontado ele tem um passinho a mais. Então eu parto do payback simples, calculo. Eu parto do fluxo de caixa, calculo o fluxo de caixa descontado, aí eu calculo o fluxo de caixa descontado acumulado, e aí sim eu calculo o payback. Né? E caso o payback não seja exato, eu também devo fazer uma interpolação. Então vamos pegar aquele mesmo exemplo. Né? Então a primeira coisa é calcular o fluxo de caixa descontado. Então, pegando uma TMA de 10%, o que é o fluxo de caixa descontado? É pegar cada fluxo e trazer para a data zero. Então, basicamente, é pegar cada fluxo e dividir por 1 mais I, ou seja, 1 mais 0,1, né, 1 mais 10%, elevado a N, né, sendo N o número de períodos que eu vou trazer para trás. Então, 2.000, por exemplo, né, eu divido por 1,1 elevado a zero. Então, o menos 2.000 que já está no zero fica no zero. O 350 eu divido por 1,1 elevado a 1. Então ele fica 318,18. O 500 eu divido por 1,1 elevado a 2. Então fica 413,22. O 750, que está no período 3, eu divido por 1,1 elevado a 3. Então fica 563,49.
O quarto, o 750 que está no período 4, eu divido por 1,1 elevado a 4, então 512,26. O 750 que está no período 5, divido por 1,1 elevado a 5, 465,69. E por fim, o 1050 que está no período 6, eu divido por 1,1 elevado a sexta. Então vai dar 592,70. Aí desse fluxo de caixa descontado, eu calculo o fluxo de caixa descontado acumulado. Então, menos 2.000, aí eu faço menos 2.000 mais 318, então dá menos 1.681,82. Aí eu somo esse valor com 413,22, dá menos 1.268,60. Aí eu somo esse valor com 563,49, dá menos 705,11. Aí eu somo com 512,26, dá menos 192,85. Aí eu somo com 465,69 e somo com 592,70. Aí eu tenho o fluxo de caixa descontado acumulado. Então, meu payback descontado estará entre os valores 4, entre os períodos 4 e 5. E eu interpolo ele exatamente da mesma maneira. Né? Então, eu tenho no 4 menos 192,85 e no 5, 262,84. Aí eu faço aqui a semelhança de triângulos, né? Comparo o triângulo grande com o triângulo pequeno, né? Base 1, altura de 272,84 mais 192,85. Em relação ao triângulo pequeno, tem uma base de x menos 4 e uma altura de 192,85. Se eu isolo o valor, eu chego num x de 4,41. Decisão com o payback descontado é a mesma coisa, né? Se o payback descontado for menor que o prazo máximo de recuperação aceitado, eu aceito. E se ele for maior que o prazo máximo de recuperação aceitado, eu rejeito. E, de novo, aqui também temos um critério subjetivo. Né? Então, determine o payback simples e o payback descontado, né, dos investimentos abaixo, considerando uma TMA de 12%. Então, eu tenho investimento inicial aqui de 3.000 e de 3.700. Um detalhe importante, né? Que é legal a gente prestar atenção, né? Vamos pegar aqui no fluxo de caixa acumulado, né? Olhem o fluxo de caixa descontado acumulado do período 6, dá 865,54. Esse valor, 865,54, é exatamente o valor do VPL. Então, o VPL nada mais é que a soma, né, dos fluxos de caixa descontados. Né? Basicamente, isso que o VPL é, né? Trazer todo mundo para o presente, né, e somar todo mundo usando a TMA. Então, o último valor do fluxo de caixa descontado acumulado é o VPL. Então, é legal a gente entender isso. Então, aqui, né, eu não vou fazer com vocês, né, mas basicamente eu tenho que montar o fluxo de caixa, né. Aqui não tem relação ter períodos diferentes, como nesse caso, né. O primeiro eu tenho investimento inicial de 3.000, né, e eu recebo anualmente 1.200. Então, quanto tempo ele vai demorar para zerar esse investimento? Então, no caso do projeto 1, né, ele vai zerar em 2,4 anos e no caso do projeto 2 em 3,22 anos. Se eu considerar o fluxo de caixa descontado, né, trazer todo mundo para o presente usando essa TMA de 12%, o meu payback sobe para 2,91 anos e o meu payback descontado do projeto 2 sobe para 3,90 anos. Nos dois casos, né, o menor payback é aquele melhor investimento, então no caso do projeto 1. Considerações finais sobre as técnicas, né? Então as técnicas apresentadas lidam com viabilidade em diferentes aspectos, né? Valor monetário, no caso do VPL e do VALE, taxa de retorno média, no caso da TIR e da EMITIR, e tempo de recuperação do capital, no caso do payback simples e no caso descontado. Eles lidam mais com retorno do que com risco. A questão do risco, como eu falei, ele é considerado como dado nessas técnicas, né? Então o risco ele entra em consideração, mas as técnicas não ajudam muito a gente definir se um projeto é arriscado ou não. Né? Para isso a gente precisa de técnicas auxiliares para lidar com o risco. Né? Então o risco entra de forma implícita, né, por meio da TMA, né? Mas para considerar o risco de forma mais formal seriam necessárias técnicas estatísticas. Então aqui tem um exercício extra, né? Então compare os dois projetos a seguir, considerando VPL, VAL, TIR, EMITIR, payback simples, payback descontado. Adote uma TMA de 8%, né?
Então aqui eu tenho um projeto A e projeto B, né, com o investimento inicial do projeto A e do projeto B, horizonte de planejamentos diferentes, 4 anos e 3 anos. Então lembrar que no caso do VPL, para eu poder comparar os dois, né, eu vou ter que considerar reinvestimento, no caso do VAL e não. Para o caso da emitir, né, eu tenho que considerar uma taxa de reinvestimento externa, e essa taxa de reinvestimento externa é dada, né? Então, estou considerando aqui nos primeiros 2 anos 8%, nos últimos anos 10%. E o valor residual, né, que entra no último ano, é 15% do projeto A e 12% do projeto B. Né? E aí payback simples e payback descontado, né? Então fica aí como tarefa para vocês, né? E aqui estão os valores, né? VPL do A 7.303,84, VPL do B 2.484,49. Já considerando aqui as repetições, né? TIR do A 16,73, TIR do B 10,34. Emitir do A 13,49, emitir do B 9,59. VAL do A 970, VAL do B 329, payback simples do A 3 anos e do B 2,54 e payback descontado do A 3,65 e do projeto B 2,88. Então é interessante, né, que no caso do payback o B recupera mais rápido. Mas por todos os outros critérios, né, tanto VPL, TIR, emitir, por todos o projeto A é mais vantajoso, apesar de ele demorar mais. Né? Então é aquela coisa, né? O payback ele não leva em consideração que os fluxos de caixa mais rentáveis, né, podem estar no fim, né, que os valores mais rentáveis, assim, que os maiores rendimentos podem estar no fim do, do fluxo de caixa. Então ele não leva isso em consideração. Né? Então é isso aí. Agradeço e até a próxima.